Hoje eu estava lembrando quando eu tinha 16 anos de idade. Eu era jovem, com grandes projetos, pensamentos. E um belo dia eu estava no quarto da minha mãe e queria assistir televisão. No seu quarto eu tinha aqueles suportes de colocar na parede para que a televisão ficasse pendurada. Era um tempo de muita batalha financeira, muitas dificuldades. Nós tínhamos muitas dificuldades na época e minha mãe trabalhava muito para nos dar sustento. Eram tempos difíceis, né? E a minha mãe tinha colocado aquele suporte de uma TV tubo de 14 polegadas e aonde fica o aparelho havia quebrado. Então a minha mãe pegou um vidro de janela e colocou ali para colocar o aparelho da TV nesse vidro. E eu fui pegar o controle dessa televisão que estava pendurado para poder ligar a TV. Naquela época não se tinha internet, não se tinha nada disso e a gente ficava muitas vezes assistindo televisão. E eu tinha um videogame chamado Atari, que era o videogame da época de muitos anos. A gente conseguiu ganhar um videogame da minha mãe. E eu fui ligar esse videogame e ao ir ligar esse videogame eu me deparei com uma situação. O vidro escapou da onde estava e ele caiu bem no meu braço. E ao cair no meu braço ele fez um corte profundo, rompeu o tendão do meu dedo do braço direito. Até foi um tempo onde eu chorei muito, né? Quando aconteceu daquele vidro cair no meu braço e eu vi a quantidade de sangue que saía, me desesperei. E eu acabei indo para o hospital, né? Pela graça de Deus e pelo amor de Deus, né? O médico que estava de plantão no dia, ele era um médico que era especialista em tendões. E ele, graças a Deus, conseguiu juntar os tendões, fazer o procedimento cirúrgico ali no momento. E graças a Deus, hoje a minha mão, eu funciono ela normalmente. Graças ao Senhor e graças àquele médico. E aqui ficou um corte, que foi bem aqui aonde eu estou te mostrando. Ficou a marca desse vidro que caiu naquela época no meu braço. Depois do procedimento cirúrgico, eu me lembro de ter sofrido muito de dor e demorou muito tempo para poder cicatrizar e até mesmo para eu poder ter movimentos, porque precisei fazer fisioterapia, mas consegui, depois de um tempo, voltar às atividades. E ao voltar às atividades, voltar à vida normal, o movimento do dedo ficou normal e graças a Deus por isso. E eu pensando nessa história, me veio um pensamento sobre o perdão. Se você não me segue aqui no canal, eu queria te convidar a seguir aqui no meu canal. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por fazer parte dessa história que também está se iniciando aqui no YouTube. Queria que você curtisse esse vídeo, se fazer sentido o que eu vou falar para você aqui. E comente se você teve também alguma história ou alguma dificuldade que precisa fazer sentido para alguém. Como eu te disse, caiu esse vidro no meu braço e eu acabei tendo esse problema. Mas logo depois, o processo da ferida, do machucado ali, eu fui fazendo o tratamento até que hoje só ficou a cicatriz. E veio na minha cabeça a questão do perdão.
Quantas e quantas vezes nós na vida somos feridos por alguém? Quantas e quantas vezes passamos por situações onde as pessoas nos ferem, nos machucam, como aquele vidro me machucou. E isso gera em nós muitos incômodos. A falta de perdão, ela começa com uma pequena ofensa, com algo que te ofendeu e te machucou. Mas se você não cuidar dessa ofensa, assim como eu, que fui correndo rapidamente para o médico, para o hospital, essa ofensa ela se torna uma amargura. Você se torna alguém amargo, e a Bíblia diz e fala sobre a raiz de amargura. E essa amargura entra no seu coração a ponto de te fazer se sentir alguém que não consegue sair do lugar. E a amargura, ela gera uma outra coisa chamada mágoa. A mágoa, ela começa a proliferar na sua mente um sentimento de tristeza, de água parada, não produz vida, porque constantemente você vai lembrar do que te fizeram. E essa mágoa, se não bem tratada e tirada do coração, ela se torna um rancor. E você se torna alguém rancoroso, que tem muita raiva, que não quer ver a pessoa na frente. E isso vai te fazendo mal e vai te matando a cada dia. O problema é que uma pequena ofensa se torna uma amargura, uma mágoa e vai se tornando rancor. E isso vai sendo alimentado até se tornar um ódio. E quando se torna ódio, você não pode mais ver a pessoa, você não pode mais conversar, você quer ver tudo, menos a pessoa na frente. E isso provoca em você muita dor, muito sofrimento e muita morte. Assim como aquele vidro que caiu no meu braço e me feriu e me machucou, mas eu tive alguém para poder me ajudar. Aquele médico que me ajudou a sair daquela situação e trouxe como um instrumento de Deus cura para a minha vida. Eu quero nesse vídeo ser esse que te ajuda a enxergar que você precisa perdoar. Perdoar não porque é bonito, perdoar não porque você vai esquecer o que te fizeram, mas perdoar porque vai te curar, vai te trazer cura, vai te trazer refrigério, vai mudar você. O perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver comigo mesmo. O perdão tem a ver com uma mudança. É como se fosse um pássaro que estivesse preso numa gaiola e de repente saísse de lá. Eu quero ser como aquele médico que pôs a mão na ferida para poder me curar e para me devolver o movimento do meu dedo. O que te fez estar com mágoa? O que te fez estar com rancor? O que te fez se tornar uma pessoa amarga? Qual foi o vidro que te caiu no braço? Qual foi a situação que te fez estar prisioneiro de um sentimento? Eu quero liberar sobre você uma palavra dizendo que você não foi feito para estar nesse lugar. Você não foi feito para ficar preso dentro de uma prisão, debaixo de uma ofensa, debaixo de uma amargura, debaixo do que o seu pai ou a sua mãe te fez, debaixo sobre o sentimento de traição de um amigo ou de um cônjuge, debaixo de uma palavra liberada pelo seu pai ou pela sua mãe. Você não foi feito para esse lugar. E que a palavra de Deus que traz cura sobre a vida do ser humano possa trazer cura sobre a sua vida. Que nesse dia, que ao ver esse vídeo,
você entenda que está na hora de perdoar, está na hora de sair desse lugar, porque o que Deus tem para você é muito maior do que estar preso em um sentimento. Você não é o que o seu sentimento fala que você é. Você não é aquele que precisa ficar preso nas cordas, nos grilhões da raiva, nas cordas e nos grilhões do rancor. Mas você foi feito para ser livre. Livre de sentimentos tóxicos que vão te levar cada dia mais para as doenças e para a morte. Se você não sabe, a falta de perdão provoca muitas doenças emocionais, muitas doenças que vão te levar cada dia mais para longe de Deus e para perto da morte até mesmo física. Então está na hora, se você tem procrastinado isso, está na hora de perdoar. Procure a pessoa que te machucou, perdoe. Se você não consegue conversar com essa pessoa, crie no seu coração uma estratégia para que isso aconteça. Comece por um período de oração durante uma semana, orando por essa pessoa. Na segunda semana, você estabelece um plano de ação para que você possa encontrar com essa pessoa. Na terceira semana, você a encontre. O que eu digo é que você não pode ficar preso. Alguma coisa você precisa fazer. E a sua ação vai determinar aonde você vai chegar. Porque veja bem uma coisa, ninguém pode perdoar por você. Aquele médico que colocou o tendão do meu dedo no lugar certo, ele era alguém que estava preparado naquele lugar para poder me ajudar a ser curado. Hoje, eu quero te ajudar a sair desse lugar. Se você tem alguma dificuldade em perdoar e precisa de alguém para conversar sobre esse assunto, você pode deixar aqui no comentário uma palavra que eu vou estar pronto para poder te responder, para poder te ajudar a sair desse lugar. Aprenda que a falta de perdão tem travado muitos processos na sua vida. E o Senhor te chamou para sair desse lugar. Perdão não é uma opção, o perdão é um mandamento. Assim como nós queremos que o Senhor nos perdoe, nós também precisamos perdoar. Que você entenda que um dia alguém jogou um vidro em você, assim como aquele vidro caiu no meu braço, alguém foi esse vidro que te feriu. Mas assim como foi comigo, aquele vidro que caiu, que na hora doeu, machucou, me fez sofrer, mas que teve alguém que teve a expertise de poder me curar, de juntar os tendões e me ajudar no processo de cura, eu também quero te ajudar nesse processo. Quero dizer que o meu braço hoje tem uma marca da onde caiu esse vidro. Mas hoje, essa marca não dói mais. Esse machucado, essa ferida que estava aberta há tantos anos atrás, não me dói, não me fere. Ficou apenas uma lembrança de algo que eu tive que passar para me tornar mais forte. Eu aprendi que muitas vezes nós somos feridos por alguém, mas Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar a sair desse lugar, para nos levar para um lugar de cura, para que o ferimento que fizeram em nós se torne apenas uma cicatriz. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e comente. E conte comigo em oração, se caso você precisa perdoar alguém. Deus te abençoe.